Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade de Existências, e nós estamos no item Semelhanças Físicas e Morais, e hoje vamos estudar as questões 208, 209 e 210. Se você puder compartilhar esse vídeo, você ajuda a doutrina espírita, não tem fins lucrativos. O livro que estamos estudando é da editora M, essa é a tradução, tá bom? Então vamos lá. Essa semelhanças físicas e morais é muito bacana, a gente vai entender muito bem como funciona a reencarnação, é muito legal. Vamos lá. Questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após seu nascimento? O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após seu nascimento? Resposta: há uma grande influência. Como já o dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos, através da educação. Para eles é uma tarefa. Se nela falharem, se tornarão culpados. Responsabilidade, né? Vou continuar, depois a gente explica. Não vou explicar nessa daqui. Então vamos lá. Espíritos dos pais exercem influência sobre o espírito do filho? Muita influência. E os filhos contam com isso. E é através dessa influência que se faz a evolução do ser humano. Por quê? O espírito completa a sua encarnação quando respira no corpo pela primeira vez, ou seja, quando sai do corpo da mãe, completa a encarnação precisamente. Demora mais ou menos até uns 7 anos para que ela se consolide totalmente. É o período de tela branca, de caderno sem nada escrito nele. Cérebro novinho, zerinho, para a gente criar conceitos, para a gente criar valores, para a gente criar dogmas, para a gente criar crenças dos nossos filhos, as melhores possíveis. A partir dos 7 anos até os 11 anos, começa então, 11, 12 anos, começa então o período que o espírito vai tomando conta do corpo e aí se mostra como realmente ele é. E tomara que essa esperança, esse é o objetivo da encarnação, tomara que o espírito encontre muitas barreiras aos valores que tinha anteriormente, agora novos valores, valores melhores, aos dogmas que tinha antigamente, agora dogmas melhores, a crenças que tinha antigamente de outras encarnações, isso, né, que eu estou falando, agora novas crenças e melhores, conceitos que tinha anteriormente, agora conceitos melhores. Essa é a esperança e esse é o objetivo da reencarnação, né? E os pais têm um papel fundamental nisso. E cada um de nós conta com os pais para fazerem isso, porque a partir da adolescência, quando eu tomo conta do meu corpo definitivamente, aí eu estou com meio do caminho andado já, se fizeram a parte deles. Se domaram as minhas más inclinações, já fizeram a parte deles, nossa, minha vida está mais tranquila daqui para frente. O problema é, se não fazem, se os pais brincam de casinha com uma bonequinha que se mexe automaticamente, fazem todas as vontades, criam filhos estúpidos, que infelizmente está acontecendo com essa geração de agora, que aparentemente, segundo estudos das grandes universidades, é a primeira vez que a geração de filhos é menos inteligente do que a geração dos pais, a primeira vez que isso acontece na história humana, é porque há uma falha muito grande na criação, em passar conceitos, em influenciar para o bem os filhos. É um trabalho árduo e se falhar vai ser complicado chegar no plano espiritual, que uma hora nós vamos nos encontrar no plano espiritual, depois da desencarnação, e vamos ter que olhar para a cara um do outro e o filho vai olhar para os pais e falar assim, pô, contava com você, cara, contava com vocês, e olha o que vocês fizeram, olha como é que está a minha vida. A gente vê isso inclusive na literatura espírita. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro Ave Cristo, escrito por Emmanuel através de Chico Xavier, é extraordinário e mostra a saga do Quinto Varro querendo recuperar o Tassiano, né? Que é o filho dele. Um livro que, se você não leu, leia, que é fenomenal.
né, que mostra claramente essa situação. 209. Por que pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as virtudes dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Resposta: um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que os seus conselhos dirijam-no para o caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. E há necessidade de reparação também. Se eu não fiz um bom trabalho e se eu contribuí de forma negativa para que meu filho, minha filha não vencesse a sua encarnação, por mais evoluído que eu esteja, eu vou querer que ele venha na minha vida. Eu vou querer tentar reparar de alguma forma aquela situação. Eu vou querer ajudá-lo. De novo, reforço a sugestão do livro Ave Cristo, escrito por Emmanuel, através do Chico Xavier, que é simplesmente incrível. Que lá nós vamos ver bem essa situação. Ah, evoluído hoje, né, bem? Pais e filhos bons, pai e mãe bons, beleza, ótimo. Aí vem aquela criança que parece que veio do quinto dos infernos, se existisse inferno, né? Às vezes parece até que veio do sexto, do sétimo dos infernos. Nem dos quintos, não é, né? Brincadeiras à parte, se veio na família, se veio como meu filho, se veio como minha filha nessa condição, primeiro que eu tenho responsabilidade por estar daquela forma. Segundo que eu tenho totais condições de ajudar e ajudar muito aquele espírito. Talvez não sejam tão bons assim, né? Às vezes são bons da porta para fora e da porta para dentro brincam de casinha, brincam de boneca. Não necessariamente de educar criança, não é? 210. Os pais podem, por meio de seus pensamentos e orações, atrair para o corpo do filho um espírito bom, em vez de um espírito inferior? Resposta: não. Mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. É seu dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Até porque existe um negócio chamado planejamento encarnatório, nós falamos no último domingo, na transmissão ao vivo do bate-papo sobre o Espiritismo, nós falamos sobre, como que era o tema? Era destino, era uma pergunta, destino, acaso ou planejamento? Nós falamos muito sobre planejamento encarnatório. Então não é nada fortuito, não é ao acaso. Ah, eu sou uma pessoa boa, minha esposa é uma pessoa boa, engravidou. Ai, Senhor, mandai um espírito bom para animar o corpo do meu filho que eu acabei de gerar. Não é assim, não é escolhido aleatoriamente. Não é um negócio que, minha esposa engravidou. Aí chega o anjo da guarda dela lá no plano espiritual e fala: a mulher do Fábio está grávida. O que nós vamos colocar lá? Ah, não sei, pega um espírito aí e põe lá. Não é assim. Existe um planejamento encarnatório. Então não é, eu rezo para que meu filho tenha saúde. Eu não tenho problema se é menino ou se é menina. O importante é vir com saúde e tal. Pega lá. Houve um planejamento encarnatório que você aceitou antes de encarnar. Pelo seu livre-arbítrio pleno, você aceitou que aquele espírito, endividado com você ou não, com afinidade com você ou não, que goste de você ou não, encarnasse na sua família. Foi tudo, ninguém foi enganado, ninguém nasceu enganado. Eu não pedi para nascer. Pediu, implorou para nascer, porque tem uma fila gigantesca. Deu um trabalho danado para montar o planejamento encarnatório. Demoram-se anos para montar o planejamento encarnatório, porque precisa tá tudo certo para acontecer. Não existe acaso. Não é assim, a minha esposa engravidou agora, então, vamos orar, né? Pedir a Deus que venha com saúde. É? É que a gente acostumou assim, né? Todo mundo fala. Então para de falar. Porque não é assim, não fica reforçando ideia que não é. Nós somos espíritas, nós estamos aprendendo que não é assim. Aquele espírito que vai nascer comigo é um espírito milenar, que tem tantas quantas, ou às vezes até mais encarnações do que eu, que já passou por muita coisa, que tem uma bagagem enorme de deficiências e de qualidades.
As qualidades eu tenho que fomentá-las ainda mais e as deficiências eu tenho que ajudar a barrar. Eu tenho que criar barreiras. Essa é a minha função. Essa é a minha função. Como pai. Não é brincadeira. Ah, Fábio, mas eu trabalho e fico fora o dia todo. Eu só tenho com o meu filho 2 horas, 3 horinhas, no máximo 3 horas que eu tenho com meu filho por dia. Não vou ficar chamando a atenção dele o tempo todo, né? Também, né? Para. Seu filho sabia que ia ser assim. Você sabia que ia ser assim. Ninguém veio enganado. E ele conta muito mais com você para domar as más inclinações, porque isso vai fazer toda a diferença dele, na vida dele. Isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Então ele conta com você domando as más inclinações dele. Ou dela, né? Enfim. É isso que ele pediu encarecidamente para você, como mãe, para você como pai. Para domar as más inclinações, porque é complicada a vida, é difícil. E pai e mãe que ensinam não para as crianças, gera adultos que quando a vida fala não, não se desespera. Não fica fraco com 1000 problemas. Não vou entrar em mérito de problema, com 1000 problemas fracos para enfrentar a vida. A vida não é fácil para ninguém. Ninguém. Mas é possível vencer a vida, vencer o mundo. Precisamos preparar os nossos filhos para isso. Você tem só 3 horinhas com seu filho? Seja duro e doce ao mesmo tempo. Mas não deixe de ser firme, porque ela precisa dessa firmeza para vencer a sua encarnação. É isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã a gente volta com mais um vídeo. Beijo para você que fica. Tchau.